O servo. Quando Deus efetivamente se manifestar neste planeta, ele deixará de existir. Assim diz o servo, tudo o que está ocorrendo no mundo, acontece com a permissão de Deus. Pois, como ele afirma na sua palavra, do Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que habitam nele. E é ele que governa as nações. Sendo assim como Satanás se outorga dono desse mundo? É porque ele usa o homem, e através do homem, ele quer governar o planeta. Mas, sendo Deus o dono do mundo, por que tolera essa pretensão do diabo? Pois, Deus deu o governo desse planeta ao homem. Por isso o diabo terá que usar o homem, para que possa governar. Pois, Deus através de um decreto divino, autorizou o homem a governar, conforme foi relatado no livro de Gênesis. O diabo e seus demônios são proibidos de atuar diretamente neste planeta, pois a autoridade foi dada ao homem, e o diabo e os demônios não têm jurisdição sobre este planeta, por isso ele precisa usar o homem, quando este desobedece a Deus, e ele passa a usurpar a autoridade dada ao homem por Deus. Por esse decreto divino, Deus para trazer salvação ao homem, pois, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim que recebêssemos adoção de filhos, o qual entrou nesse mundo, através do nascimento. Segundo esse decreto divino, Deus para intervir neste mundo, precisa usar o homem. Pois, quando Deus vier intervir neste mundo, tudo será abalado. O universo será abalado. A terra será abalada. Tudo que se conhece, deixará de existir. Muitas vezes, pedimos ação efetiva de Deus neste planeta, porém, sabemos que se ele intervir neste planeta efetivamente, esta intervenção será terrível. A Bíblia fala tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento que esse dia será terrível e é chamado Dia do Senhor. A descrição feita pelo profeta Isaías desse dia é essa: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a luz não resplandecerá a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. O apóstolo Paulo descreve de forma clara o dia do Senhor, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, pois vós mesmas sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Hoje diante de nossos olhos, presenciamos verdadeiros absurdos, onde alguns homens, incentivados pelo diabo e seus demônios, têm colocado para fora toda a violência, perversidade, desumanidade. Não há um pingo de respeito pela vida dos seus semelhantes, pois a vida do próximo para alguns não vale nada. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Muitos estão vivendo a sua vida, desacreditando no que a Bíblia diz. Desdenham da palavra de Deus. Não dão crédito aos alertas, aos sinais, inclusive, pessoas que estão dentro da igreja. Muitos pastores procuram não pregar a vinda de Jesus, ou pelas tragédias e o juízo de Deus, que virá sobre o mundo. Alguns escarnecem, dizendo, curta a sua vida. Usufrua o melhor da terra. Jesus ainda vai demorar muito. Pedro alerta que do mesmo modo como os antigos, na época de Noé, desacreditavam daquilo que Noé dizia, e repentinamente veio as águas e cobriu a todos, e os matou. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé o mundo estava corrompido pela violência, muito parecido como vemos hoje. Jesus alerta aos seus discípulos para que estejam vigilantes, para que não venham ser pego de surpresa. Jesus exorta seus servos, vigiai em todo o tempo, e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem.
O Senhor nos exorta a vigiar e orar para não sermos pegos de surpresa. Ainda mais, de sermos dignos de escapar das coisas terríveis que irão acontecer ao mundo. Possamos sim nos alegrar com a sua vinda, pois queremos estar com o Senhor na glória. O lugar onde não há choro, e nem tristeza causada pelo sofrimento. O lugar onde temos a plenitude de alegria e a paz eterna. Existe melhor lugar do que esse? Eu creio que não. Almeje isso, amado irmão. Não se envolva com os cuidados desse mundo, colocando seus objetivos nesse mundo, pois tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Busque os tesouros lá do alto. Jesus alerta: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.